orar primeiramente, agradecendo a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui, né? Diante de tanta coisa que a gente vê, notícias, né? O SUS sendo arrasado, o mundo inteiro passando por dificuldades, né? E nós temos a oportunidade de estarmos aqui em segurança, podendo ouvir a palavra. Então você é privilegiado, lembre sempre disso. Deus nos escolheu para estarmos aqui e para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos por um instante. Faça a sua oração de agradecimento pela vida que você tem, pela sua saúde. Agradeça a Deus nessa hora. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque as tuas misericórdias duram para sempre em nossas vidas. Obrigado pelo teu favor, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Te damos graças por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra. Fala com a tua igreja, Pai. Aqueles que participarão também do estudo depois em casa, ouvindo, que o Senhor ministre algo novo sobre os nossos corações. Assim entregamos tudo em tuas mãos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Vamos lá? Capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3 de Apocalipse. Nós leremos do versículo 7 ao versículo de número 13. Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 13. Capítulo 3, do versículo 7 até o versículo de número 13. Vamos lá, cada um lê um versículo. Eu vou começar e aí vocês vão terminando aí comigo. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Tens. Amém. Obrigado, viu? Dona Nilce. A Dona Nilce e a Dona Dirce. Amém. Graças a Deus, então, pela palavra. Estudando hoje pela manhã sobre essa igreja, Filadélfia, a gente vai perceber algo que só ela tem. E alguém sabe? Alguém sabe? Não? Depois nós faremos a edição lá, né, Carlinho? Junto com o Nani lá desse momento de paralisia, onde a gente ouve vocês aqui. O que essa igreja tem de diferente das outras 6? Isso aí. Então, pelo que eu e depois a Nilce leu inteiro, o que a gente percebe? Que ela só teve elogio. É a única igreja de Apocalipse que só foi elogiada. Eu não sei se vocês já perceberam, né, o que o Ricardo deu e uma ou duas que eu dei. Todas as igrejas eles tiveram a parte boa, mas depois veio o quê? Repreensões. E repreensões segundo o pecado que eles estavam cometendo e que precisava do quê?
De arrependimento. Filadélfia, ela é diferente. Filadélfia, ela só teve elogio, né? E depois a gente vai entender o que significa Filadélfia, a gente vai entender o que Deus está falando para essa igreja especificamente, mas a gente vai ver que é a única igreja das 7 que só teve elogios da parte do Senhor. Então, Filadélfia, irmãos, é um exemplo para nós. Prova que nós conseguimos viver de maneira digna diante de Deus. Prova que é possível viver o Evangelho. É possível. As outras 6 tiveram coisas boas, mas também tiveram pecados que Deus condenou. Filadélfia não. Isso para mostrar para nós que é possível viver uma vida cristã aqui na terra, tá bom? Lógico que nós vamos pecar, escorregar, muitas vezes fraquejar, mas que eu e você tenhamos essa igreja como exemplo de que é possível viver de maneira digna diante de Deus e diante também da sociedade, tá bom? Filadélfia, ela é conhecida como uma igreja missionária. A carta à igreja em Filadélfia nos convida a considerar se nossa igreja está cumprindo sua missão e aproveitando as portas abertas oferecidas pelo Senhor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar para a igreja de Filadélfia e a gente vai fazer uma análise da nossa vida, da nossa igreja. Será que a gente está aproveitando as portas abertas que Deus tem colocado para nós? Por muito tempo eu usei esse versículo errado, né? Dizendo, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu usava, não que está errado, mas vamos pensar mais profundo. Segundo o texto, essa porta que ele está falando é para a pregação do Evangelho. Não é porta de emprego, não é porta de casamento, não é porta de promoção, não é porta de tantas outras coisas. Especificamente é uma porta que Deus abre para que o propósito dele se cumpra na minha vida e através da minha vida. Deu para entender isso? Porque nós falamos isso, né? E eu falo também, gente, não estou condenando vocês não. Uma vez um gerente meu da Honda, ele foi falar assim, você está aqui na Honda porque eu te contratei. Eu falei assim, não, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Foi Deus que me colocou aqui, né? E é fora de contexto, se a gente olhar para essa expressão aqui. Então, o que a gente vai ver? A Filadélfia aproveitou as portas que Deus abriu para fazer o quê? Propagar o Evangelho. E aí, gente, entra no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, aí beleza. No nosso casamento, na nossa família e assim por diante. Então, Deus me colocou no trabalho que eu tenho hoje, Ele abriu essa porta para que eu leve a palavra de Deus através da minha vida. Deu para entender isso? Então Deus permite situações e abre oportunidades para que a gente leve a palavra dele. Paulo era tão íntimo com o Espírito Santo que ele falou que Deus permitiu que ele fosse levado a julgamento, que ele fosse preso, mas que a palavra de Deus não ia ser presa, ele ia pregar dentro da cadeia. Olha a mentalidade de um cristão, né, como Paulo. Então, Filadélfia é assim, é uma igreja que aproveitou as portas abertas, mas não só para ganhar dinheiro e fazer as coisas da terra, para pregar a palavra do Senhor, tá bom? As únicas referências bíblicas que nós temos dessa igreja estão aqui em Apocalipse, é no capítulo 1 e no capítulo 3. Você não vai ver Filadélfia sendo falada em nenhuma outra parte da Bíblia, gente, nenhuma outra parte. Somente no capítulo 1 e no capítulo 3, que nós estamos ou estaremos estudando nessa noite. Vamos entender primeiro sobre a cidade de Filadélfia. Tanto eu quanto o Ricardo, a gente sempre fala do contexto da cidade. Por que a gente precisa saber do contexto da cidade? Quem poderia falar aí? Por que a gente tem que conhecer a cidade que a gente mora? Quando eu falo de conhecer, não é somente rua, endereço, não. Como que a cidade de Ribeirão funciona? Vocês sabem? O que é forte aqui? O que é fraco aqui? Como que as coisas, né, como gira o comércio, economia, política aqui dentro da cidade? Vocês sabem? Sinceramente ou mais ou menos? Mais ou menos, né? A gente conhece. Mas se a gente fosse hoje fazer uma análise, como que é Ribeirão Preto? Quais são as necessidades que essa cidade tem? Quais são as carências? Quais são as demandas que necessitam da intervenção da igreja? A gente vê lá no sul agora, né? Hoje, em vários jornais a gente vê. O que está precisando lá no sul? De tudo. Tem pessoas que são socorristas, médicos do SAMU que estão indo para lá para ajudar, para oferecer
o trabalho deles, a profissão deles, porque eles identificaram a necessidade da cidade hoje que foi atingida pelas águas. Agora, qual que é a necessidade de Ribeirão? Né? Em que contexto que ela está inserido? Então a gente precisa entender um pouco isso, porque senão a gente não consegue atingir o coração das pessoas. Eu vejo Ribeirão totalmente diferente de Santa Cruz, de onde eu pastoreei a primeira igreja. Totalmente diferente. Santa Cruz tem 45 mil habitantes, começa por aí. Uma cidade de 45 mil habitantes, a mentalidade das pessoas é diferente de uma cidade de 750 mil habitantes. Como é diferente, né, Tereza, de uma capital com mais de 22 milhões de pessoas. As pessoas pensam diferente, elas agem diferente. Então nós precisamos entender. Ribeirão ela está dentro de uma região metropolitana com mais de 1,5 milhão de pessoas. E qual que é a característica aqui? Comércio forte, né? O comércio, quando eu falo, é serviços, construção, civil e assim por diante. O mercado da prostituição aqui em Ribeirão é muito forte também, para quem não sabe, né? Essas agri-shows, festas que tem, atrai também público para consumir esse mercado de prostituição aqui também na nossa cidade. As pessoas aqui em Ribeirão, normalmente elas trabalham desde o nascer do sol até o pôr do sol e um pouquinho mais. Por quê? Porque o custo de vida é alto. Levando um lado político, como que é o lado político aqui, Juninho? Muitas brigas, confusões, né? Pessoas tentando colocar ideologias dentro das escolas. Temos quantas faculdades aqui? Hospitais eu sei que tem 19, porque uma vez eu ouvi. Mas quantas universidades tem em Ribeirão? Várias. Umas 9, né? Fora as que tem uma base aqui, que funciona online e assim por diante. Então é uma cidade que tem muito o quê? Estudante. O mercado da droga aqui é forte, né, Gerson? Então a gente vai vendo que aqui é uma cidade onde nós estamos inseridos e que Deus vai abrir portas para que a gente pregue a essa cidade. Só que a gente tem que conhecer a nossa cidade, tá? Então vamos lá, eu estou enrolando muito, né? Vamos falar de Filadélfia. Filadélfia, ela existe, né? Hoje ela é Alaşehir, que é na Turquia. Ela foi fundada em 1800 a.C. por Eumenes II, rei de Pérgamo. O nome Filadélfia vem de Filipos, que significa amor fraternal. Então o nome da cidade significa amor fraternal. Por que é o amor fraternal? Se refere ao amor de Eumenes II por seu leal irmão sucessor Átalo II. Então eles colocaram o amor entre irmãos, ou o amor fraternal, o nome da cidade por causa desses dois reis. Numa época em que a sucessão ao trono era marcada por traições, o exemplo desses irmãos era então admirável. Então ela foi dado o nome de Filadélfia, que é o amor fraternal, o amor de dois irmãos por causa desses dois reis, né? Então na monarquia tinha muita traição, muitos crimes, e esses dois irmãos aqui, eles foram leais uns aos outros. Então eles deram o nome a essa cidade de Filadélfia por causa do amor fraternal. Por ser uma região produtora de uvas, Dionísio, deus grego do vinho, era reverenciado nessa cidade. Olha que interessante. Então eles produziam muito, tinha uva, né? Produzia muito vinho, e aí esse ser aqui, né? Esse Dionísio, que era um deus grego, ele era reverenciado nessa cidade, por causa do vinho, da bebida alcoólica. Divindades pagãs e o imperador também eram cultuados na cidade. A localização de Filadélfia era estratégica para o acesso aos países de Lídia, Frígia e Mícia. Uma importante estrada comercial romana passava pela cidade, dando acesso tanto para o interior quanto ao mar Egeu, através dos portos de Esmirna e Éfeso. Essas facilidades, então, eram importantes para a difusão do cristianismo. Então, percebe que ela, estrategicamente, ela é bem localizada. E tinha uma estrada também que passava por ali e que dava também acesso aos portos através desse mar Egeu aqui. Deu para entender, então, gente? Por que o evangelho é importante ser pregado nessa cidade? Porque passa muita gente, ou passava muita gente naquele lugar. Tá? Vamos pensar assim, como Santos. Santos passa muita gente, né? O porto ali de Santos,
escoa muito do cereal, daquilo que a gente produz para outros países e que os outros países produzem chegam em Santos. Então, cidade onde tem essa comercialização, o evangelho precisa ser difundido, tá bom? E ele espalha de maneira rápida. Não se tem registro bíblico sobre a origem da igreja em Filadélfia, então a gente não sabe quando foi fundada a igreja em Filadélfia. Só João que fala dela. Podendo ter sido fruto das viagens missionárias de Paulo. Os cristãos da cidade sofriam as mesmas perseguições e martírios que os demais, em especial dos judeus e de suas seitas. Então, o que acontece? Eles acham que o próprio Paulo que levou o evangelho para essa cidade. E qual que era a perseguição que a igreja tinha nessa cidade? Dos próprios judeus. Olha que engraçado. Era o escolhido de Deus perseguindo os irmãos que eram de Cristo. É estranho, né? E eles eram martirizados por causa disso, maltratados e assim por diante, tá? O fato de a igreja de Filadélfia estar incluída entre as 7 igrejas de Apocalipse revela sua relevância tanto para o mundo da igreja primitiva quanto para a nossa geração. Então isso é o contexto da cidade. Todos entenderam? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Algum acréscimo? Então vamos para frente aí. Vamos começar agora então falar do texto em si, que é Apocalipse 3:7. O título que Cristo dá, né, está a Ele mesmo, né, está no versículo 7. Olha o título que Cristo dá a si mesmo. Ele fala: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus aqui ele está se apresentando, ele está mostrando quem ele é, tá bom? E ele vai falar aqui quatro títulos que ele dá a si mesmo. Primeiro, ele está dizendo que é o santo. O que isso indica, irmãos? Que Jesus, quando ele afirma que ele é santo, sabe o que indica? Que só ele é perfeito, que só nele encontra-se a santidade perfeita de Deus. Nós não somos perfeitos, né? Nós estamos num caminho de perfeição, mas Jesus está dizendo: eu sou santo, eu sou aquele que não tem erro, não tem variação em mim. Jesus afirma que o seu caráter divino e que não tem pecado. Foi por isso, irmãos, dessa qualidade aqui, foi por isso que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito por nós na cruz do Calvário, porque nele não tem pecado, nele não tem erro. Ele é o santo, ele é o divino, ele é o Filho de Deus aqui na terra, como também seu propósito de dedicação exclusiva a Deus. E já o imperador dessa cidade buscava a glória então pessoal. Jesus se apresenta também que ele é o verdadeiro, então ele é o santo e ele também é o verdadeiro. Jesus mesmo disse, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então ele dá essa credencial: eu também sou o verdadeiro, né? Em Jesus, irmãos, não há mentira, na sua palavra só há verdade. Então sabemos que Jesus é a verdade. Isso vai em oposição aos falsos ensinos que circundavam a igreja. Ao mesmo tempo, é o cumprimento da promessa do pacto de Deus com Israel. Ou seja, em todas as igrejas tinha falsos mestres, todas elas. Em todas elas tinha um ensino enganoso. Jesus em Filadélfia fala: eu sou o verdadeiro. Se você ouvir aquilo que eu falo, você está firmado na verdade. E quando a gente ouve a verdade, irmãos, a mentira não desce mais, não é verdade? Quando você descobriu que coelhinho de Páscoa não existe, hoje pode pôr um coelho na sua frente, você vai falar o quê? Não existe. Então, quando a gente tem acesso à verdade, não dá para a gente engolir a mentira. Jesus está falando: eu sou o santo e eu sou também o verdadeiro. E ele fala uma coisa interessante, ele fala aqui da chave de Davi, né? Eu não sei o que você pensa sobre essa chave de Davi, mas ela é uma linguagem figurativa, ou seja, é figurada, ele quer mostrar algo, referindo-se à prática da entrega simbólica da chave para o administrador das coisas do rei,
significando plena autoridade delegada. A chave de Davi se refere ao reino messiânico, onde Jesus e só Ele tem a chave do reino de Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Eu não sei quem lembra, não sei nem se... depois, se precisar, vocês cortam lá na edição, tá? Na filmagem. Mas lembram que antigamente tinha no carnaval a entrega da chave ao rei Momo? Vocês lembram disso? Não sei quem lembra, eu lembro. O que aquilo significava no mundo espiritual? Que a autoridade estava sendo dada. Eu sei que é carnaval, tá, gente? Mas espiritualmente você está entregando a chave da cidade na mão de um negócio pagão, de uma autoridade pagã. E é muito sério isso, né? A gente coloca às vezes as chaves, porque eu não dou a chave da minha casa para qualquer pessoa. Você dá? Quando você vai viajar, você fala assim, chega para qualquer pessoa e fala assim, tá aqui, pode cuidar da minha casa. Você faz isso? Então, quando a gente fala de chave, a gente está dizendo assim, eu estou dando uma legalidade, uma autoridade para você cuidar de uma coisa que é minha, não é isso? No carnaval, o prefeito fazia isso, dava autoridade espiritual sobre o rei Momo. É lógico que tem outros símbolos, tá, gente? Eu não estou querendo esgotar isso, mas só para a gente entender. O que Jesus está querendo dizer com a chave aqui? Que Ele somente tem autoridade de colocar a gente no céu ou de não permitir a nossa entrada no céu. As chaves do reino de Deus estão na mão de quem? De Jesus, o nosso Senhor. Ele tem autoridade de trazer salvação, mas Ele também tem autoridade para trazer condenação. Então a entrega da chave você tem autoridade. A chave de Davi, lógico que ele está fazendo essa referência à linhagem messiânica de Jesus. Para você ver quanto que Davi é importante, né? Na história de Israel e até na vida de Jesus. Lembra daquele cego, né? Que gritava? Ou era o paralítico? Eu confundo essas duas pessoas que gritavam, filho de Davi. É o cego, né? Tem misericórdia de mim. Por que ele falava filho de Davi? Jesus não era filho de Davi? Mas era da linhagem. Era da linhagem. Mas ele foi o maior rei de Israel, Davi. Tanto é que você vai pegar, Tereza, todos os outros reis que vieram depois dele, falam assim, ele é filho de Davi. Não era filho de Davi. Ele era da linhagem. Mas Davi se tornou o quê? Uma referência. E Jesus, ele é da linhagem também de Davi. Só que ele está dizendo, eu tenho essa chave na minha mão. Não é Davi. Aqui é um símbolo. Eu sou da linhagem de Davi, mas só eu tenho poder para dar entrada no reino dos céus às pessoas. Ele que tem essa chave, tá? Não está nas nossas mãos. Tem alguns pastores que falam, né? Vou te dar uma chave. Não. Essa chave está nas mãos de Cristo, né, Gerson? Essa chave aí não é nossa, não pertence a nós, pertence ao nosso Senhor. Ele é o único, então, que pode dar acesso à presença de Deus e à vida eterna. Com essa credencial, Jesus se coloca claramente contra a posição dos judeus em Filadélfia, que se julgavam detentores da chave do reino e perseguiam os cristãos. Aliás, não é só nessa época que acontece isso, né? Os fariseus na época de Jesus faziam a mesma coisa. E Jesus condena eles. Ele fala assim, vocês estão impedindo as pessoas de entrarem no reino de Deus. Com as suas regras, com as suas obrigações que para mim não tem valor nenhum. Então essa chave não está na mão de pessoas. Essa chave está nas mãos de Cristo. Ele tem a chave da salvação em suas mãos. E ele fala também, né, que ele tem essa autoridade de que aquilo que ele abre, ninguém pode fechar. Essa afirmação de Jesus enfatiza a autoridade como detentor da chave de Davi, de permitir ou não o acesso ao reino de Deus. Ao mesmo tempo, introduz a ideia da porta, que será compartilhada com a igreja em Filadélfia. Então a questão dessa porta, é só Jesus que tem acesso a essa porta. A gente não tem esse poder. Então ele abre e ele fecha, ele faz da maneira que ele quer, mas também falando da questão da entrada no reino dos céus, tá bom? Até aqui, sobre o título, alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá, vamos falar agora sobre o elogio que Cristo faz a essa igreja, tá?
bem rapidinho aqui. No versículo de número 8, ele diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante aqui. Jesus está dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Ele começa o versículo 8 dizendo isso: conheço as tuas obras. Primeira coisa, irmãos, Deus conhece as nossas obras. Eu sei que é importante a gente filmar, tirar foto, mostrar, é importante, não sou contra isso, eu sou contra o abuso disso, mas Jesus conhece, Ele conhece as obras que a gente pratica, tanto as boas quanto as más. Eu não preciso ficar, postando tudo. Eu fui visitar hoje a dona Mercedes, glórias para mim, foguete para o pastor. Não precisa, Ele conhece as minhas obras. O pastor hoje não foi visitar a dona Mercedes, ele conhece as minhas obras. E ele está fazendo elogio a essa igreja: eu conheço as tuas obras. E ele fala isso, que ele está colocando então uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. O que Jesus está tentando falar aqui para nós é que ele estava dando a oportunidade para que aquela igreja pregasse a sua palavra, mesmo diante do contexto da cidade de Filadélfia, mesmo diante daquilo, perseguições, culto aos imperadores, a cidade portuária, que tinha aquela estrada que ia para Roma. Então, mesmo diante disso, ele está falando: estou pondo uma porta aberta diante de vocês. E isso é bom, E ele fala que essa porta ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Me faz lembrar daquela expressão, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre essa questão da porta aberta. Mas lembra aquela expressão que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Então essa porta aberta representa isso também. Depois nós vamos falar melhor sobre ela. Mas ele está falando: olha, nada vai resistir, nada vai impedir aquilo que eu tenho para fazer através de vocês. Porque quem está abrindo a porta não é um ser humano, é o Senhor. E a gente vê isso, irmãos, na história de Israel, e vê isso até os dias de hoje. Por que a igreja está aberta? Por minha causa? Tolice. Por você? Tolice. A porta está aberta, o evangelho está sendo pregado porque Jesus abre a porta. O dia que Ele quiser, Ele fecha também essa porta, porque a autoridade está nas mãos dEle. Tudo é permissão dEle. Se a gente entendesse isso, Tereza, no dia a dia nosso, é isso mesmo. E Ele está dizendo exatamente isso: eu conheço as suas obras, e eu estou colocando uma porta aberta para vocês. E aí ele continua, vamos aí para frente, falando do elogio aí. E ele fala assim: vocês têm pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante, que essa igreja, ela é falada que ela tem pouca força. Isso quer dizer o quê? Que é uma igreja que é fraca e está pecando direto? Não. O que eu consigo entender é que era uma igreja pequena, talvez sem uma expressão numérica que se destacasse na cidade. Uma igreja que talvez não tinha muito recursos financeiros. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui de coração, depois vocês editam também lá. A gente vê a igreja de Campinas, alguns irmãos seguem aqui também. Aí agora lá na região do sul, caminhão, e eu falo assim: meu Deus do céu, que vergonha, que dá se olhar, porque estão fazendo tanto e a gente não consegue fazer muita coisa, porque a gente também não tem muita força. Mas não estou querendo usar isso como desculpa. O que eu estou querendo dizer é que aos olhos de Deus, cada um tem a sua parcela, tem a sua parte. Eu olhei para aquilo e falei assim: glória a Deus, porque o pastor Flávio, ele tem condição de fazer, de mandar equipe, de mandar caminhão, de fazer, e ele vai ser cobrado por isso. E a gente que tem pouca força,
a gente manda uma oferta de 100, de 200, de 500, de 600, uma roupinha de nenê, um restante de roupa de bazar que a Ana separou, tirando aquilo que não prestava e mandou o melhor lá para eles. Mas o que interessa para Cristo são as nossas obras, o que a gente está fazendo. Essa igreja não tinha muita força, não tinha os poderosos, né, os ricos, né? Às vezes tem pastor amigo meu que fala assim, não, tem uns 10, 15 médicos dentro da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, a gente, né, não consegue formar nenhum médico aqui dentro. Né? Tem um fazendo odontologia, direito, teatro, e a gente vai, eu falo, meu Deus, né? Tem pastor que tem 20, 30 médicos, mas Deus não olha dessa maneira. Aqui essa igreja não tinha os poderosos, mas foi a única igreja que foi elogiada, só elogiada. Ela não teve que crítica nenhuma e repreensão nenhuma da parte de Deus. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Não é porque a gente é pequeno também que a gente só vai ter elogio. A gente tem que fazer por merecer também, né? Todo mundo fala, não, a pessoa é mais humilde, a gente acha que é mais pobre. Não, né? Não é isso. Então essa igreja é humilde, é fraca, mas aos olhos de Deus, eu conheço as tuas obras. Vocês são fera naquilo que vocês estão fazendo. Você vê, né? Eles deram um iPhone para cada mãe, né? Igreja grande é assim, né? Deu um iPhone 15 para cada mãe, tirou foto de Instagram. Mas é cada um, irmãos, está dentro daquilo que Deus chamou para fazer, tá? Estou brincando do iPhone, senão até eu ia querer ser mãe, né? Para ir lá pegar um desses de 15. Mas vamos lá, gente, vamos para frente. Vamos falar um pouquinho dessa porta aberta aqui. Jesus afirma colocar diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Associado ao versículo anterior e seu contexto, entendemos que Jesus está conferindo sua autoridade para essa igreja. Ou seja, Jesus está fazendo o quê? Eu estou dando autoridade. Quando a gente abre a porta, você dá autoridade. Ele está dizendo, eu estou dando uma autoridade para vocês. Para quê? Vamos entender isso aí. A ideia da porta aberta significa então essa oportunidade de testemunho diante dos que não têm a salvação em Cristo. Encontramos assim a premissa da vida na igreja de Jesus, que é missões. Então, não é que a igreja do Nazareno é missionária, irmãos. A igreja de Cristo deve ser missionária. Qualquer igreja que tem os seus princípios baseados na Bíblia, que segue a Jesus, tem que fazer missão. O grande problema é que a gente só entende missão, sabe de qual maneira? Quando a gente sai daqui e vai para o norte de Minas, para Manaus, lá para o sul do país, a gente só entende missões assim. E é errado. Domingo agora vem aquele missionário da África, o Jefferson, ele teve que passar por uma cirurgia aqui em Ribeirão. Vai trazer as coisinhas dele para vender, a gente vai abençoar ele, e a gente olha e fala, ele é missionário. E nós, não? O que ele está fazendo é missão transcultural. Então ele saiu da cultura do Brasil e ele foi para uma cultura totalmente diferente da dele. Mas será que é só essa missão que Jesus quer que a gente faça? A igreja de Filadélfia não era para ir para outros lugares, era primeiro para eles fazerem missões aonde? Na cidade de Filadélfia. A gente vai para o norte de Minas, mas se a gente também não fizer o básico aqui, irmãos, não tem valor nenhum. E é isso que a gente precisa entender, que a igreja de Cristo ela deve ser missionária. E Ele vai abrir portas para a gente pregar, irmãos. Ele vai abrir portas. Seja onde for. Às vezes você está no seu trabalho, né, triste, porque só está ali trabalhando, ganhando o salarinho do mês, numa luta. Usa essa porta que Deus abriu para você para pregar a palavra. Tem muita gente necessitada à nossa volta. E quando eu falo de necessidade, não é só financeira não, gente. Necessidade emocional, mental. Gente que está cansada da vida. Gente que está desesperada, né? Não tendo esperança para o dia de amanhã. Usa essa porta que Deus abriu para você. Você trouxe, né, domingo uma que trabalha com você, a sua amiga? Conhecida? Visitante? Que bom. Então Deus abriu a porta para você conhecer ela. Mas você já trouxe amigas do trabalho, de amigas? Amigas então. Já vi você com amiga aqui, Isabela, pelo amor de Deus. Não era do trabalho.
Mas use essas portas. A amizade é uma porta. Conheceu a pessoa na academia, faça ali uma amizade e aproveite a porta para levar a palavra de Deus a ela. As pessoas querem, né? Precisam de Cristo. Esse conceito então precisa ser bem entendido, né? O que tornava a igreja de Filadélfia uma igreja de porta aberta, uma igreja missionária, era a autoridade que Jesus havia dado a eles. Aquele que detém a chave, quem coloca diante da igreja a oportunidade para proclamar e testemunhar então a sua fé. Então que, assim como foi em Filadélfia, que seja conosco também, né? Que Ele dê autoridade para a gente pregar e para fazer a diferença através do nosso testemunho de vida, né? A afirmação que Jesus usa, que ninguém pode fechar, encontra aquela correspondência que eu já falei, né, em Mateus 16, 18, em que Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não prevalecerão. A gente pode pregar em qualquer lugar, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão. Dessa última vez que a gente foi para Minas, era Páscoa. E lá no norte de Minas, eles têm a tradição ainda de, na sexta-feira santa, não fazer nada. Ninguém sai de casa, não é? E aí o Divino, acho que uma semana antes, acho que o Carlos sabe, ou do Rodrigo, não lembro. Ele falou assim: nossa, pastor, nós não vamos ter lugar para pregar na sexta-feira, porque a cidade fica tudo dentro de casa, ninguém sai. E diz que tinha um rumor que eles estavam bravos porque a gente ia na sexta-feira santa fazer o evangelismo. E aí a gente lembra disso aqui, né? Que a porta que Deus abre ninguém fecha. E nós somos uma comunidade, né? Onde o ônibus quase não teve acesso para entrar. E fomos ali e foi pregada a palavra de Deus ali naquele lugar. Uma comunidade de água ruim, né, Rodrigo? Alguns missionários vomitaram por causa da água, tudo, mas extremamente carente, gente. Pobre. E Deus abriu essa porta, deu autoridade, a gente foi lá e pregou a palavra. Então as portas do inferno não vão prevalecer. Se não tem aberto aqui, Ele abre outra oportunidade ali. Mas nunca as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, tá bom? Vamos lá, então não tem nenhuma repreensão a essa igreja, tá? A única coisa que ele diz é isso: tens pouca força. Mas quando fala tem pouca força, não é na questão de assim, vocês estão muito fracos e estão pecando direto. Não. É por causa da expressão da igreja, do tamanho da igreja, da questão financeira e assim por diante, tá? Aqui o autor fala que pode ser uma referência ao número de fiéis, sendo uma igreja pequena. Então foi isso que Jesus falou. A limitação da força não descredenciou a igreja para o seu ministério e nem impediu de ter sua fidelidade e obediência reconhecida pelo Senhor. Isso aqui é legal, né? Porque eles não tinham pouca força, só que eles foram os únicos a serem somente elogiados pelo Senhor. Então, isso desmonta aquela ideia, né? Igreja grande é a que está sendo reconhecida diante de Deus. Não, todas estão. Mas o que mede uma igreja boa ou não é o tamanho, gente. Não é a quantidade de pessoas que frequenta, mas é o que os membros da igreja estão fazendo da porta para fora. Estou falando aos olhos de Cristo, tá? Então, a gente pode ter 1000 pessoas aqui, mas que saem da porta para fora e dão mau testemunho. A gente pode ter 10, da porta para fora dá mau testemunho, não vai ser elogiada pelo Senhor. Então essa igreja mostra isso. Eles eram pequenos, pouca força, mas eram fiéis e obedientes ao Senhor, tá bom? Vamos lá, vamos caminhar aí para o final aí do nosso estudo. Quando o pastor fala que é final, nunca acredita, tá? Tem mais uns minutinhos ainda. Vamos lá, no versículo 9 a 11, ele vai ter uma palavra aqui de exortação e promessa de Jesus. Então vamos lá, do versículo 9 ao 11 diz assim: Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declararam judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Isso aqui é uma palavra muito, muito forte, né? Porque o que Jesus está falando aqui, gente? Que os falsos profetas vão fazer o quê? Ficar de joelhos diante desses homens dessa igreja aqui de Filadélfia.
É um termo meio, né, pesado, né? Os falsos judeus são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás. Os falsos judeus aqui, irmãos, é aqueles que não testemunhavam Cristo, que estavam só presos na lei, mas não estavam preocupados em cumprir aquilo que Jesus havia ordenado. Então esses homens, eles perseguiam os cristãos, mas reconheciam no futuro que a igreja em Filadélfia era fiel ao Senhor e amada por Ele. Ou seja, eles vão reconhecer, esses judeus aqui, que aquela igreja era reconhecida por Jesus. E eles vão ter que se humilhar diante então dessa igreja. Esse tempo futuro não é explícito, se seria um reconhecimento ainda no primeiro século, né? A gente não sabe se já foi, se já aconteceu logo após essa palavra, ou se vai acontecer assim por diante. Não dá para a gente saber. Mas com certeza se aplica ao reconhecimento final, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é então o Senhor, né? Isso vai ser inevitável, esse dia vai chegar. Encontramos aqui então mais uma palavra de conforto e encorajamento de Jesus para a igreja em Filadélfia e para toda a sua igreja a perseverar diante das tribulações. É interessante que aquela igreja, mesmo tendo esses judeus que perseguiam a eles não desanimaram na fé, né? Irmãos, hoje a gente tem não só perseguições, mas a gente tem tribulações. E o que nós vamos fazer diante das tribulações da vida? Você vai negar a sua fé em Cristo ou você vai permanecer? Perseverar, né? Temos que perseverar. Essa igreja pessoas eram martirizadas, pessoas eram julgadas, pessoas eram maltratadas pela fé em Cristo Jesus, mas eles não desanimaram. E Jesus está dizendo, esses homens que fizeram isso, um dia vai ter que se ajoelhar, vai ter que confessar que Jesus é o Senhor, e reconhecer que vocês eram fiéis ao Senhor. Jesus promete a essa igreja o livramento das provações futuras, né? Olha o que diz aí no versículo de número 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei do dia da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Olha que interessante isso aqui, profundo. Eu não sei que dia que vai ser esse, não sei se a gente já está passando esse grande dia, né? Que ele fala aqui que é a hora da provação. Não sei quando vai ser, a gente já está passando uma parte, mas ele está falando para essa igreja, ó, nesse dia eu guardarei vocês. Olha que palavra, que promessa. Isso, irmãos, tem que também ecoar dentro do nosso coração. Eu não sei, talvez o Ricardo vai dar essa aula que vai falar da grande tribulação. Eu não sei quando a gente vai ser levado ao céu, se é antes, durante ou depois da grande tribulação. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se eu permanecer fiel, Deus vai me guardar nesse dia da provação, ou da grande tribulação. Ele vai guardar, Ele vai estar do nosso lado, Ele vai nos sustentar. Assim, irmão, como em qualquer outro momento da história, Deus esteve do lado do seu povo. Isso não quer dizer que não haverá morte, não haverá sofrimento, mas Ele vai estar do lado. Quando Hitler mandou matar milhões de judeus, onde estava Deus nessa hora? Ao lado do seu povo. Foram mortos, sim, mas um dia o sangue deles, irá clamar por justiça. E aí os joelhos terão que se dobrar diante do Senhor, e receberão também a punição, o castigo eterno, Mas Deus guarda, Deus está do lado, Deus ampara aqueles que servem a Ele. É certo que a hora das provações chegará para o mundo inteiro. A igreja deve estar preparada por meio da perseverança em obedecer a Jesus. Então, tenha certeza de uma coisa: as provações virão, ou a grande tribulação, a hora da provação chegará, mas se concentre em perseverar, em obedecer ao Senhor Jesus. Ele prometeu: venho sem demora. Ele começa o versículo 11 dizendo isso: venho sem demora, aguarde, venho sem demora.
Então Jesus ele disse que vai vir sem demora. Lembra que a sua segunda vinda se aproxima a cada dia, cada dia. Passou hoje, a vinda do Senhor está mais próxima. Passou amanhã, a vinda do Senhor está mais próxima. Cada dia está mais próxima a vinda do nosso Senhor. E qual que é a palavra que Ele fala para nós? Conserva o que você tem. E o que nós temos de mais precioso, irmãos? O que a gente tem mais de precioso? É a salvação. Quando ele está dizendo conserva o que tem, ele não está falando, olha, junta aí o quanto que você consegue, faz o seu pezinho de meia. Temos que fazer isso, sim, normal, administrar bem os recursos, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando para a gente conservar aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Os discípulos e os grandes homens de Deus que foram mortos por martírio no passado, nenhum deles negaram a sua fé em Jesus. Eu vou matar a sua esposa, mas se você negar Jesus, eu não mato sua esposa. Pode matar a minha esposa, mas eu vou te jogar num caldeirão ardendo em fogo. Pois jogue. Não negaram a sua fé em Cristo. Então eu sei, irmãos, que é pesado, mas é um fato. O que eu e você temos de mais importante é a nossa salvação. Não negue a sua fé por nada. Não negue a sua fé por nada. Ainda que a gente enfrente tempos difíceis na igreja, ou para a igreja, que a gente não negue a nossa fé em Cristo Jesus. Já vivemos esses tempos, né? Vai piorar no sentido de perseguição e assim por diante, né? Vários lugares do mundo já tem isso. Aqui no Brasil ainda é pouco, mas não negue a sua fé, persevere, né? Jesus um dia nos recompensará se nós não negarmos a nossa fé nele. Conserva o que tens, então. Revela que, apesar dos elogios recebidos, a igreja de Filadélfia ainda tinha sua parte a cumprir. É preciso conservar o que eles tinham, continuar firme no Senhor, perseverar na fé em meio às lutas e às tribulações da vida. Irmãos, servir a Jesus é um desafio. É um desafio. É muito mais fácil a gente dar vazão às coisas da carne do que servir a Jesus. É muito mais fácil. Então ele está dizendo para essa igreja, conserve o que vocês têm, que é o quê? A perseverança, a fé. Vocês não negaram o meu nome. Vocês estavam firmes, testemunhando. Conserva isso. Não deixe escorrer pelas mãos, né, a salvação, aquilo que eu dei de mais precioso na vida de vocês. E ele conclui, né, termina a carta com a visão da vida na Jerusalém celestial, que Deus será adorado e pertencido de cada cristão nesse reino que jamais será tirado. Ele termina assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse lugar que o Senhor tem reservado a nós, irmãos, jamais será tirado de mim e de você. Será um lugar eterno. Será a vida eterna que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Conserva o que você tem. E lembre-se, Ele vai vir sem demora. Ele não vai demorar. Ele não vai tardar. Talvez pode ser hoje. Que bom seria se fosse. Pode ser amanhã, que bom seria se fosse amanhã. Mas lembre, conserva o que você tem de mais precioso, que é a sua salvação. Não dê a ninguém a sua salvação. Não dê ao diabo a sua salvação. Mas que você possa perseverar firme até o fim nos caminhos do Senhor. Amém? Alguém tem algum comentário? Se não... Sim. Senão a gente não aguenta. Sim. Davi disse isso, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra ela tem que nos guiar, né? Nesses tempos difíceis. A comunhão com a palavra, na oração
E na comunhão dos santos aqui também, irmãos. Vir à igreja é importante. Isso. Até o fim. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé para a gente encerrar. Que Deus nos conceda graça. Que Deus nos conceda sabedoria e principalmente temor. Que eu e você possamos conservar o temor nos nossos corações ao Senhor. Amém? Paizinho, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, por esse tempo tão importante de estarmos aqui na Tua presença. Abençoe o Teu povo que está aqui, Senhor. Aqueles que irão também participar depois do estudo, através do YouTube. Que o Senhor possa estar revelando a Tua vontade ao coração de cada um de nós. E que possamos ser como essa igreja aqui em Filadélfia. Não era uma igreja grande, rica, mas era uma igreja temente ao Senhor. Uma igreja que era missionária. Uma igreja que não negou a sua fé em Cristo Jesus. Uma igreja que fez a diferença na cidade onde eles estavam. Dá sabedoria, dá-nos, ó Deus, o entendimento e a capacidade para que possamos fazer tudo também de acordo com a Tua vontade. Despere o Teu povo em paz, abençoe o restante da semana de cada um de nós, e que o amor do Pai, a graça do Filho, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente, tá? Um abraço a todos, gente. Fiquem na paz.